Deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha te contado com clareza. A maioria das pessoas acha que riqueza é sorte, ou talento, ou oportunidade. Mas quando você começa a estudar pessoas realmente bem-sucedidas, você percebe um padrão. Elas pensam diferente, agem diferente e principalmente têm hábitos que a maioria das pessoas simplesmente ignora. E o mais curioso é que muitos desses hábitos parecem pequenos, mas são exatamente essas pequenas decisões repetidas durante anos que constroem uma vida completamente diferente. No último vídeo eu falei sobre hábitos extremamente importantes: disciplina, ambiente, responsabilidade e inteligência emocional. Mas hoje eu quero aprofundar ainda mais, porque existem hábitos silenciosos que passam despercebidos, mas que aceleram muito o crescimento financeiro e pessoal de alguém. Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus Nani e aqui no canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, comportamento humano, mentalidade e decisões que podem transformar completamente a sua vida. E antes da gente continuar, um aviso rápido: se você ainda não assistiu a parte 1 desse tema, ele está aqui embaixo na descrição, porque lá eu trouxe outros hábitos extremamente importantes das pessoas ricas e esse vídeo aqui funciona quase como uma continuação ainda mais profunda daquilo que a gente já começou. Então depois de terminar esse vídeo, vai lá assistir a parte 1 também. Dito isso, bora então para o vídeo de hoje. O primeiro hábito que aprendemos com as pessoas ricas é: elas protegem o próprio foco. Hoje em dia a atenção virou moeda, todo mundo está distraído, notificações, vídeos curtos, redes sociais, comparação constante, informação o tempo inteiro. E enquanto a maioria vive com a mente fragmentada, pessoas ricas protegem o foco, porque elas entendem uma coisa: quem não controla a própria atenção acaba trabalhando nos objetivos de outras pessoas. Foco gera profundidade e a profundidade gera o resultado. E é por isso que as pessoas bem-sucedidas geralmente evitam excesso de distração, sabem passar o tempo sozinhas e conseguem manter atenção em algo importante por muito tempo. Enquanto muita gente vive ocupada, elas vivem concentradas. E existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar produzindo algo que realmente muda a sua vida. O segundo hábito que aprendemos com as pessoas ricas é: elas não tentam parecer ricas. E isso aqui é forte, porque a maioria das pessoas pobres tenta parecer rica, não é mesmo? E muitas pessoas ricas parecem normais, porque quem realmente constrói patrimônio normalmente entende a diferença entre a aparência e patrimônio. Tem gente que compra um carro para impressionar, roupa para validar o seu ego, o celular por um status, mas por trás disso não existe liberdade financeira, existe necessidade de aprovação. As pessoas ricas normalmente usam dinheiro para comprar tempo, liberdade, oportunidade, conforto e crescimento, não para alimentar a aparência, e isso muda completamente a forma como elas gastam. Enquanto algumas pessoas querem mostrar riqueza, outras estão silenciosamente construindo ela. O terceiro hábito que aprendemos com as pessoas ricas é: elas tomam decisões mesmo com medo. A maioria das pessoas espera confiança para agir. Pessoas ricas entendem que a confiança normalmente vem depois da ação. Todo o crescimento envolve desconforto. Abrir um negócio dá medo, investir dá medo, mudar de vida dá medo, começar algo novo dá medo, mas as pessoas bem-sucedidas não esperam ausência de medo, elas aprendem a agir apesar dele, porque elas sabem que se você só age quando se sente totalmente preparado, provavelmente vai passar a vida parado. E aqui está uma verdade importante: muitas oportunidades desaparecem enquanto você pensa demais. O quarto hábito que aprendemos com as pessoas ricas é: elas valorizam o tempo mais do que o dinheiro. Presta atenção nisso: dinheiro perdido pode voltar, tempo perdido não. E pessoas ricas entendem isso muito cedo. Por isso elas evitam discussões inúteis, ambientes negativos, pessoas que drenam as suas energias, tarefas sem importância, porque elas sabem que tempo é o ativo mais valioso da vida e isso muda completamente as suas prioridades. Enquanto muita gente desperdiça anos vivendo no automático, pessoas ricas tentam construir uma vida mais intencional. Elas perguntam: isso vale o meu tempo? Isso me aproxima ou me afasta da vida que eu quero? Porque no final, sua vida é literalmente onde você colocou o seu tempo. O quinto hábito que aprendemos com as pessoas ricas é: elas sabem ficar desconfortáveis. Esse aqui separa completamente pessoas comuns das pessoas extraordinárias. A maioria foge do desconforto, foge da rejeição, da crítica, do esforço, da pressão e principalmente da dificuldade. Mas as pessoas ricas entendem que crescimento e desconforto caminham juntos, porque tudo que faz você evoluir exige esforço.
Treinar é desconfortável, empreender é desconfortável, aprender algo novo é desconfortável, não é mesmo? Se posicionar é desconfortável. Só que existe uma diferença. Algumas pessoas usam o desconforto como sinal de parada, outras usam como sinal de crescimento, e isso muda destinos inteiros. O sexto hábito que aprendemos com as pessoas ricas é elas aprendem a vender. E não, eu não estou falando apenas de vender produto. Pessoas ricas sabem se vender. Ideias, visões, projetos, soluções e até a própria imagem profissional. Porque no final, quem cresce na vida normalmente sabe gerar percepção de valor. Você pode ser extremamente inteligente, mas se ninguém entende o valor que você entrega, você continua invisível. Saber vender não é manipular, é saber comunicar valor. E isso impacta os seus negócios, a sua carreira, os seus relacionamentos, as oportunidades e principalmente o seu dinheiro. A verdade é simples. Quem sabe gerar valor, mas não sabe comunicar, normalmente fica para trás. O sétimo hábito que aprendemos com as pessoas ricas é elas evitam mentalidade de vítima. Esse hábito muda tudo. As pessoas ricas podem reconhecer dificuldades, mas elas não vivem presas nelas, porque a mentalidade de vítima tira poder. Quando você acredita que tudo depende da sorte, do governo, dos outros, do ambiente ou de repente do seu passado, você entrega o controle da sua vida. E as pessoas bem-sucedidas entendem uma coisa: mesmo quando elas não controlam tudo, elas controlam a própria resposta, e isso gera ação. Enquanto algumas pessoas gastam energia reclamando, outras gastam energia construindo saída. O oitavo hábito que aprendemos com as pessoas ricas é elas constroem reputação. Pessoas ricas entendem que confiança vale dinheiro, por isso elas cuidam da palavra, elas cuidam da sua postura, da imagem e principalmente da sua credibilidade. Porque reputação abre portas, uma boa reputação gera, por exemplo, indicações, gera oportunidades, traz parcerias para o seu negócio, gera crescimento e principalmente influência. E o contrário também é verdade, não é mesmo? Muita gente destrói o próprio futuro por impulsividade momentânea. Pessoas inteligentes pensam: isso fortalece ou destrói a minha imagem no longo prazo? Porque patrimônio financeiro pode ser perdido e reconstruído, mas algumas reputações não. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera: qual desses hábitos você percebe que mais faz falta hoje na sua vida? Porque o problema da maioria das pessoas não é a falta de sonho, é falta de mentalidade para sustentar o sonho. Todo mundo quer um resultado, mas poucos querem se tornar a pessoa necessária para alcançar esse resultado. E essa é a diferença. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque às vezes uma mudança de mentalidade pode evitar anos de uma vida travada. E agora eu preciso te falar algo importante. A maior batalha da sua vida provavelmente não está lá fora, está dentro da sua mente. Nos hábitos que te sabotam, nas decisões que você adia, na sua procrastinação, na falta de clareza e na dificuldade de manter a consistência. E foi exatamente por isso que eu criei o guia As 7 Chaves Mentais que Mudam Tudo. Um material direto ao ponto onde eu te mostro como desenvolver disciplina, clareza mental, controle emocional, consistência e uma mentalidade muito mais forte para crescer na vida. Porque enquanto você não muda sua mente, você continua repetindo os mesmos padrões. E repetir os mesmos padrões gera os mesmos resultados. O link está aqui embaixo na descrição, mas não deixa para depois, porque muita gente passa anos esperando uma mudança sem perceber que a mudança começa nas decisões pequenas de hoje. E se você quiser a parte 3, comenta aqui: eu quero a parte 3. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.